E aí, tudo bem? Olha, hoje a gente vai conversar sobre um daqueles momentos da história que, sério, parece roteiro de filme. Pura atenção, né? Muita tensão, muito drama. A gente vai mergulhar fundo nos eventos que, praticamente selaram o destino do antigo reino de Judá. O famoso cativeiro babilônico. Exatamente. E a sucessão de acontecimentos é tão rápida, tão brutal, que é difícil até de piscar. E para guiar essa nossa análise, a gente está com uma fonte muito, muito rica em mãos. É uma bíblia de estudo. O que é ótimo. É ótimo porque além do texto principal, lá em 2 Reis, capítulo 24, ela tem, um monte de notas de rodapé e comentários. Que dão todo o contexto, né? Isso, ajudam a gente a montar esse quebra-cabeça, entender o que estava acontecendo na época. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar essa cadeia de dominós que acabou derrubando Jerusalém. Um evento levando ao outro. Exato. Vamos olhar de perto as decisões, algumas bem questionáveis, dos últimos reis, sentir o peso da máquina de guerra que era o Império Babilônico. E tem a camada teológica também, que a própria narrativa apresenta. Com certeza, a interpretação mais profunda de tudo isso. Ok, vamos nessa. Bom, tudo começa a desandar com um rei chamado Jeoaquim. Ele era, na prática, um vassalo, né? Isso, um vassalo de Nabucodonosor, o chefão da Babilônia. Ele tinha ficado quieto por 3 anos, pagando os tributos tudo certinho. Mas aí, de repente, ele decide chutar o pau da barraca e se rebelar. E a primeira pergunta que surge é... Por quê? Que cálculo maluco foi esse? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o contexto que as nossas fontes dão é fundamental para entender. Conta pra gente. O que é fascinante aqui é o que tinha acabado de acontecer. Um pouquinho antes, em 605 a.C., teve a Batalha de Carquemis. Carquemis. Um nome que parece distante, mas foi um evento que mudou o mapa do mundo antigo. Foi ali que a Babilônia simplesmente aniquilou o exército do Egito. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. A outra superpotência da região, o Egito, tinha acabado de levar uma surra histórica. Uma surra histórica. E é nesse momento que Joaquim resolve se rebelar contra o vencedor. Parece uma aposta suicida, para dizer o mínimo. Totalmente. Exato. A fonte é muito clara sobre o que aconteceu. O poder babilônico passou a se estender desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Dominando tudo. Tudo. O texto diz, de uma forma bem direta, que o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra. O jogo tinha virado completamente. Nossa! Então, a rebelião de Joaquim não foi um ato de coragem contra um opressor fraco. Foi um desafio direto à maior potência militar do planeta no auge absoluto da sua força. Um erro de cálculo catastrófico. Catastrófico. E como a Babilônia reage a essa afronta? Imagino que Nabucodonosor não tenha gostado nem um pouco. Não mesmo. Mas olha que interessante. A resposta inicial é mais sutil do que a gente poderia esperar. Como assim? Em vez de mandar o exército principal marchar direto para Jerusalém, a fonte diz que foram enviadas tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon. Ah, então ele mandou os vizinhos de Judá que também eram vassalos dele. Exato. É quase uma terceirização da guerra, resolvam esse problema pra mim. É uma tática de desgaste. Uma forma de sangrar o reino aos poucos com 1000 cortes, sabe? Antes de dar o golpe de misericórdia. E é aí que entra a outra camada da história. A interpretação da própria fonte. Isso. O texto não vê isso só como política ou tática militar. Ele afirma que tudo isso aconteceu conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Ou seja, a narrativa busca uma causa mais profunda. E qual seria? A culpa, segundo o texto, recai sobre um rei que reinou décadas antes, Manassés. Manassés, um rei antigo? Exato. O texto fala dos pecados de Manassés e do sangue inocente que derramou. E a conclusão é brutal. Diz que por causa disso, o Senhor não quis perdoar. Mas isso é um pouco difícil de engolir, né? Olhando com a nossa cabeça de hoje, parece quase uma desculpa. Tipo, culpar um fantasma? Culpar um rei que já estava morto há um tempão pelas decisões desastrosas da liderança atual do Joaquim. Com certeza é uma leitura válida a nossa, a moderna.
Mas para a mentalidade do autor do texto, a história não é uma série de eventos isolados, sabe? É um contínuo. Ágil desmoronar de vez. Ok, então essa rebelião do Joaquim termina em desastre. Ele morre e quem é que herda essa bagunça toda? O filho dele, Joaquim, às vezes chamado nas fontes de Jeconias. Joaquim. E a história dele é um drama à parte. Ele assume o trono com apenas 18 anos de idade. 18 anos? Nossa, um garoto, basicamente jogado no meio de uma crise gigantesca. E quanto tempo ele dura no poder? Então, essa é a parte que fica realmente interessante. Conta aí. 3 meses. 3 meses? Sério? Apenas 3 meses? É menos que umas férias de verão. Mal deu tempo de aprender onde ficava a sala do trono. Pois é. E nesse período tão curto, não acontece nada de bom. O texto é curto e grosso. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Ou seja, insistiu no erro do pai. Exato. E o resultado veio rápido. A paciência de Nabucodonosor acabou. Desta vez, não são mais os vizinhos. Agora é o chefão em pessoa. O próprio imperador babilônico marcha com seu exército principal e cerca Jerusalém. E aí a situação fica insustentável, imagino. Não tinha como resistir ao exército babilônico com força total. Nenhuma chance. E o que acontece em seguida é uma das cenas mais humilhantes da história de Judá. O que ele faz? O texto descreve o jovem rei Joaquim, junto com a mãe dele, os servos, os príncipes, os oficiais, todo mundo saindo da cidade e se entregando pessoalmente a Nabucodonosor. Nossa, uma capitulação completa. Completa e total. Render-se, assim com a família, a corte inteira, é uma imagem muito poderosa. Isso foi visto como um ato de covardia ou era a única opção? Olha, do ponto de vista puramente militar, com aquele exército cercando a cidade, resistir é inútil. Seria um massacre. Provavelmente significaria a destruição total da cidade e da população. Então a rendição, por mais humilhante que tenha sido, talvez tenha sido a única forma de salvar vidas. Mas para a identidade nacional, para o orgulho do povo... Foi um golpe devastador. Marcou o fim da independência de Judá. E a gente sabe que Nabucodonosor não era de aceitar uma rendição e simplesmente ir embora. O que vem depois? A pilhagem, sistemática e implacável. Ele leva todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Todo o ouro. Sim, mas tem um detalhe que a fonte faz questão de registrar que vai além do valor material. Qual? Diz que ele cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Uau! Isso não é só roubo, é um ato simbólico fortíssimo. Exato. Os objetos do templo de Salomão representavam a era de ouro, a glória máxima do reino. Destruir isso é como rasgar as páginas mais importantes da história do país na frente de todo mundo. É uma mensagem clara. Não apenas o seu reino está acabado, mas a sua história e o seu Deus foram derrotados por mim e pelos meus deuses. É uma guerra psicológica. Para quebrar o espírito do povo. Exatamente. Mas, por mais dolorosa que tenha sido a perda do ouro, o que vem a seguir é ainda pior. O custo humano. O custo humano. Começa a primeira grande deportação em massa para a Babilônia. E quem Nabucodonosor leva? É uma deportação aleatória para servir de exemplo ou tinha um critério? Tinha o critério claríssimo. E é aqui que a gente vê a genialidade estratégica dos babilônios. Não foi nada aleatório. E qual era o plano? Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um plano imperial muito bem calculado. A fonte nos dá números específicos. Fala que ele levou todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Peraí, a lista é super específica. Príncipes, líderes militares, até aí tudo bem. Mas por que carpinteiros e ferreiros? Qual a importância estratégica deles? Ah, aí que tá o pulo do gato. Pensa comigo. Se você quer garantir que um país conquistado nunca mais te dê dor de cabeça, o que você faz? Tira os líderes. Você não tira só a liderança política e militar. Você remove a capacidade da nação de se reerguer. Quem constrói armas? Ferreiros. Quem reconstrói muralhas?
Máquinas de guerra. Carpinteiros, artífices. Ah, entendi. Entendeu? Nossa, faz todo sentido. Então não é só uma punição, é uma... Uma cirurgia de precisão. É isso. Eles estão arrancando o cérebro e os músculos do país. Levam embora os generais que podem liderar uma revolta, os administradores que organizam o Estado e os técnicos que podem reconstruir a infraestrutura de defesa. É uma decapitação estratégica. A nação fica incapacitada de reagir. E o texto resume o resultado de forma brutal. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Que terrível. Deixaram para trás só os agricultores, os trabalhadores não qualificados, uma população que não tinha como organizar uma resistência e que serviria para continuar produzindo comida para o império. Judá foi esvaziada de seu potencial. É uma estratégia terrivelmente eficaz. E com o rei Joaquim levado como prisioneiro, o que eles fazem com o trono, que ficou vazio? Nabucodonosor não deixa um vácuo de poder, claro. Isso poderia gerar mais instabilidade. Ele precisa de alguém lá que administre a província para ele. E o que ele faz? Ele faz um último movimento para consolidar o controle total. Ele escolhe um novo rei. Sim, e a escolha é muito significativa. Ele pega um cara chamado Matanias, que era tio do rei deposto, Joaquim. Ah, então ele mantém a linhagem real. Exato, o que dá uma aparência de legitimidade. Mas ele não para por aí. Ele muda o nome de Matanias para Zedequias. Mudar o nome de alguém, isso tem um peso enorme. É o selo final de propriedade, não é? Com certeza. É como se dissesse, você não é mais quem você é quem eu digo que você é, e você só tá no poder porque eu permito. É um ato clássico de suzerania no mundo antigo. O imperador babilônico está deixando claro para todo mundo que Zedequias reina não por direito próprio, mas pela vontade e pelo poder da Babilônia. Ele é, na essência, um rei fantoche, uma marionete. E para fechar esse ciclo trágico, o que a fonte nos diz sobre esse novo rei, o Zedequias? Ele aprendeu a lição dos antecessores dele? Infelizmente, não. O texto informa que ele tinha 21 anos quando começou a reinar e, seguindo o padrão, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ah, não acredito. Pois é. E as notas de rodapé e o resto da narrativa mostram que, apesar de ter sido colocado no poder pela Babilônia, ele mesmo acabaria se rebelando mais tarde. De novo? De novo. E essa última rebelião seria o estopim para a destruição final e completa de Jerusalém e do Templo. Eventos ainda mais sombrios que viriam a seguir. A tragédia ainda não tinha chegado ao fim. Longe disso. Que sequência de eventos. Recapitulando, então. Num piscar de olhos, a gente viu uma rebelião completamente mal calculada, Totalmente. que levou à rendição humilhante de um rei adolescente que ficou só 3 meses no poder. Exato. Depois, uma pilhagem que não foi só de riqueza, mas de símbolos sagrados, da alma da nação. E, por fim, essa deportação cirúrgica de toda a elite, deixando para trás uma terra vazia. Um esqueleto de nação. Um esqueleto de nação governada por um rei com nome trocado. E isso nos deixa com uma reflexão interessante que a própria narrativa provoca, né? Qual? Como a gente viu, o texto insiste em conectar esses desastres todos a pecados de gerações passadas, especialmente do rei Manassés. Isso leva a gente a uma questão mais ampla sobre como interpretamos a história. Certo. Quando a gente analisa a queda de uma nação, ou de uma empresa, de uma cultura, quanto peso a gente deve dar às decisões tomadas no calor do momento pelos líderes da hora? E quanto é, na verdade, o acúmulo de coisas do passado? Exatamente. O acúmulo de pequenas e grandes decisões, de débitos e créditos de gerações passadas que finalmente chegam para ser cobrados. É uma pergunta pesada. A gente gosta de pensar que tem um controle, que as nossas decisões no presente são as que definem o futuro. Sim. Mas essa perspectiva sugere que, às vezes, um líder pode herdar uma situação onde o jogo já está praticamente perdido. Será que é possível identificar um ponto sem retorno? Um momento em que o destino já parece selado, não pelo que está acontecendo agora, mas por tudo que veio antes? É uma ideia que dá o que pensar, com certeza.